sejam todos bem-vindos ao canal Alternativa Soluções Tributárias. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, porque aqui nós estaremos sempre trazendo dicas referentes à tributação. Em especial nesses meses que estamos vivendo, né? Estamos trazendo informações sobre imposto de renda. Então, se inscreva no canal. No vídeo de hoje, nós vamos trazer atenção sobre como a Receita Federal faz o sincronismo de dados referente àquilo que você vai declarar. Os contadores têm, no mês de janeiro, eles têm que fazer uma declaração para a COAF. COAF é o órgão que controla as operações financeiras. Que declaração é essa? É que seus clientes, eles não incorrem em crime financeiro. Que crime financeiro seria isso? Financiamento do narcotráfico, de armamento e assim por diante. As operações de 30 mil reais assim para frente, sem justificativa, já chama atenção e tem que ser esclarecido. Então, como que acontece o sincronismo de informação da Receita Federal? Porque o COAF ele manda as informações, olha, o CPF tal teve uma movimentação X, não detalha, porque para detalhar, a Receita Federal precisaria ter uma quebra do sigilo bancário, e isso já é a parte do judiciário. Mas como é que hoje cruza as informações da Receita Federal? Bem, a Receita Federal ela tem um supercomputador, chamado até de Tiranossauro Rex, o T-Rex. E em 2010, no Jornal da Globo teve uma edição especial, onde aquela jornalista Cristiano Pelágio, ela teve acesso, ela foi até o CERPRO em Brasília, e lá ela mostrou como funciona aquele Tiranossauro Rex. Ela mostrou que são 4 andares subterrâneos, paredes de aço, câmeras em todas as repartições, e ela teve que se identificar 4 vezes para chegar até lá. Nesse cruzamento de dados, nós vamos observar o seguinte: quando foi criado o Tiranossauro Rex, ele tinha um objetivo, que era cruzar as informações de importação, porque muitos informavam que determinado produto vinha de um país, mas na verdade vinha de outro. E com isso daí, depois houve a criação de um programa chamado Harpia, feito pela Fundação, pela USP e pela Unicamp. E aí percebeu-se o seguinte: aonde tem CNPJ e onde tem CPF, se cruza dados. E a precisão desse computador já, naquela ocasião, ele pegava toda a população da Alemanha e Estados Unidos em fração de segundos. Então vamos observar o seguinte: como que ele cruza essas informações hoje? Declaração de imposto de renda com declaração de imposto de renda. Então, ou seja, o que você declara que você paga para o CPF e tal, o outro CPF já intercala as operações. Esse e-financeira é uma situação em que toda a movimentação é passada. Então, por exemplo, se você tem uma movimentação financeira não condizente com o seu recebimento, chama a atenção da Receita Federal. Na Lei 9.430, no artigo 42, fala justamente sobre isso. O que é o DMED? DMED é para as clínicas, planos de saúde, tudo que você... Sabe aquela Receita Médica, aquele recibo que você declara na Receita Federal que pagou de médico, dentista, plano de saúde? Tudo isso, eles têm que... a pessoa, o seu fornecedor dessa prestação de serviço, ele tem que informar para a Receita Federal através do DMED. Depois temos a DIRF. A DIRF é a declaração de imposto retido na fonte. Todas as que envolvidas, aquelas que retêm o imposto, eles têm que declarar para a Receita Federal, que é a contrapartida, aquele informe que você recebe, ele é derivado da DIRF. Então, aquela pessoa informou para a Receita que reteve de você aqueles valores. E aí você, com aquele informe de rendimento, você declara para a Receita. Casa-se as informações e aí é onde que é permitido que você pegue o crédito referente àquilo que foi recolhido. O DIMOB são operações das imobiliárias. Se você recebe aluguel, se você paga aluguel, a administradora, no caso, a imobiliária, ela informa isso para a Receita Federal.
Então, se você paga aluguel e se você está obrigado a prestar declarações, você tem que informar para quem que você está pagando e ele tem que informar que recebe também de você. O DOI, se você compra um imóvel, as operações que transitam pelo cartório de registro, títulos e documentos imóveis, eles informam isso para a Receita Federal. Até se você observar na sua escritura ou contrato que você passou pelo cartório e registrou, pode ver nas últimas páginas, lá está escrito, essa transação foi informada para a Receita Federal através do DOI número tal. Então, isso também já foi informado para a Receita Federal. O Renavan, se você compra um carro, a Renavan já informa para a Receita Federal que aquele carro é do CPF e tal. Veja que interessante, se você informa que isso daqui, você adquiriu um carro, sei lá, 80, 100 mil reais, aquele carro, e você não detalha que ele é financiado, você tem que demonstrar que você tem recursos de você comprar aquilo à vista. Então, cuidado como você informar a aquisição do carro, ok? Se você falar, não vou declarar, mas a Renavan já informou. Juntas comerciais. Toda transação, se você abre uma empresa, agora há um sincronismo de dados, porque até o CNPJ é obtido através desse processo, sincronismo. Então, existe essa ligação de informação. Se você imagine bem, naquela ocasião existia o chamado sócio laranja, aquelas pessoas que faziam parte de uma empresa e que, na verdade, não era eles. Então, imagine bem que aquela pessoa está figurando no contrato social de uma empresa e ele não tem movimentação financeira condizente com aquela realidade. Isso também chama atenção e a Receita tem meios de apurar isso. O cartório, registro civil e notas. Ele também mostra, inclusive agora, alguns cartórios estão recebendo aquelas procurações para acesso do ECAC e transmite para a Receita. Se você precisa de detalhar mais informações, entrar no ECAC, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte Eletrônico, você pode fazer isso otorgando a procuração para alguém que tenha um CPF ou CNPJ, para que possa entender como é que está a sua situação perante a Receita. Esse serviço está disponível também no cartório. E eu gostaria de chamar a atenção sobre o artigo 199 do Código Tributário. E se você me permite, vou até ler aqui o que diz esse artigo. Ele diz assim, ó, a Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida em caráter geral ou específico por lei ou convênio. Então, isso significa que as informações que o Estado tem referente àquele CNPJ, ele pode abrir mão para a União e para o município, e vice-versa. Teve uma ocasião que eu estava em viagem lá no Espírito Santo, e aí eu deparei com o pessoal da Receita Federal, que eles estavam fazendo uma operação chamada telhado de vidro. Porque o Espírito Santo, naquela ocasião, não sei hoje, e a Serra Gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, eles não tinham feito esse convênio, estabelecido esse convênio com a União. Então, o que acontece? Muitas pessoas declaravam, em sua declaração de imposto de renda, terra nua. Então, a operação telhado de vidro é que, naquela ocasião, eles fotografavam aqueles endereços e estavam observando que existiam mansões ali, aquelas casas. E eles passaram a requerer, porque existe aí os 40% no mínimo do valor para efeito do INSS. Então, observe bem que até essa parte, a Receita Federal tem esse cruzamento de informações entre Estado e município. Se você adquire coisas, põe naquela nota fiscal paulista, por exemplo, São Paulo, né? Não sei se outros estados atribuem isso também, que você pede, e às vezes você compra coisas que na realidade a sua renda não estaria demonstrando isso. Essas informações podem ser cruzadas. Sabemos que foi nesse vídeo de hoje, foi muita coisa para processar, né? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Teremos o grande prazer de estar esclarecendo isso para você, tá bom? Até o próximo vídeo.